Acho que há pica suficiente para gravar este vídeo, que é um vídeo de opinião e que é sempre muito mais exigente de se gravar e mais difícil de se gravar. Por isso, olá a todos, trago-vos uma opinião, ou melhor, trago-vos a opinião de uma das melhores leituras que eu fiz até agora e que de certeza absoluta vai figurar nas melhores leituras de 2022. É de uma autora que é uma das minhas favoritas, sem qualquer dúvida. Falo-vos de Maggie O'Farrell e antes de falar de Hamnet, que é dessa obra que eu quero falar neste vídeo de opinião e que é esta que vocês veem nas minhas mãos e que foi publicada pela Relógio d'Água, quero dizer-vos que não é a única obra que existe no mercado português desta autora norte-irlandesa. Há outras, apesar de que provavelmente as mais antigas serão algo difíceis de encontrar, porque Maggie O'Farrell começou a ser publicada cá em Portugal pela Editorial Presença. Eu tenho todas as 4 obras que a Editorial Presença publicou dela, não as tenho todas aqui comigo, até já fiquei assustadíssima, mas depois veio uma lembrança aqui à cabeça e acho que dessas 4, a que me falta está emprestada a uma amiga nossa. Já mandei uma mensagem ao meu marido para que ele me confirme e é precisamente a minha favorita dessas 4 que eu já li da Editorial Presença. Falo-vos de depois de tu partires. As outras 3 são estas que eu rapidamente vos mostro: Incertezas do Coração, Antes de nos encontrarmos e O Estranho Desaparecimento de Esme Lennox. Esta é a única que vocês encontram com vídeo de opinião aqui no meu cantinho. Tenho ainda por ler uma de não ficção que foi publicada antes de Hamnet e que é Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva. São 17 encontros com a morte da própria autora. Esta obra foi publicada pela Elsinore. Esta ainda não a li, mas quero mesmo muito lê-la porque toda a gente diz maravilhas sobre a mesma. Mas pronto, agora que eu vos mostrei tudo aquilo que existe cá em casa e que está publicado em Portugal de Maggie O'Farrell, não está tudo e é uma frustração minha, porque eu quero ler tudo o que esta autora escreveu e não está tudo publicado em português e em Portugal. Já li, já não me lembro quando, há 2 anos, uma obra que a Paulinha me emprestou em inglês e tenho agora, por causa de minha última incursão a terras espanholas, tenho aí uma obra dela que eu quero mesmo muito ler e que está em espanhol, mas que está aí e que eu depois mostrarei quando vos mostrar Os Habitantes Novos da estante dos últimos tempos, ok? Pronto. Isto para vos contextualizar em relação àquilo que está publicado de Maggie O'Farrell em Portugal e aquilo que não está, infelizmente, mas voltando as atenções para Hamnet, que tem esta capa que não abona nada a favor da mesma, porque a Relógio d'Água, pronto, gosta muito destas capas muito sóbrias, e muitas vezes estas capas demasiado sóbrias têm a tendência de afastar alguns leitores. E se eu comparar esta capa com a capa original, a ver se eu não me esqueço de a deixar por aqui, vocês vão ver as diferenças, e são diferenças absurdas, porque logo as cores da capa original chamam muito mais a atenção do que estas cores. Embora estas cores possam estar um bocadinho associadas à época que está retratada na obra e também às pessoas que estão retratadas na obra e, nomeadamente, estas cores mais escuras à temática predominante da trama. Vou respirar fundo porque aquilo que eu vos tenho para dizer em relação àquilo que está aqui dentro é muita coisa. Não quero abrir demasiado o pano, mas também ao mesmo tempo não quero deixar de dizer tudo aquilo que vos pode chamar a atenção para ler esta obra tão fundamental, tão essencial para todas as pessoas que gostem de história, que gostem de não ficção misturada com ficção e ao mesmo tempo todas as pessoas que, tal como eu, são masoquistas o suficiente para ler e para desfrutar macabramente, pronto,
do tema do luto, da morte e da perda. Está tudo aqui, e está tudo aqui numa época que não é habitual vermos em obras de Maggie O'Farrell. Ela vai muito atrás. Normalmente encontramos nas obras de Maggie O'Farrell tudo que está associado a tempos mais próximos, século XX, século XXI, e aqui o que temos vamos ao século XVI, não estou enganada, acho que sim, acho que é século XVI, é princípios de 1500, creio eu. Deixem-me olhar para aqui, para eu não meter logo a pata. Não é princípios do século XVI, é finais do século XVI. Então ela vai muito atrás e vai buscar referências históricas de alguém que nós só sabemos quem é por causa daquilo que é dito logo no início da obra, numa nota histórica. Porque na obra em si nós nunca temos a indicação de que esta obra aborda a morte de um dos filhos de William Shakespeare. Nunca saberemos que é William Shakespeare que aqui está, pelo menos porque nunca é nomeado o seu nome, nem o nome próprio, nem William, nem o seu apelido, nunca. Vamos percebendo, sim, através de algumas indicações de que estamos perante a figura de William Shakespeare e estamos perante a sua família. Sua família é essa da qual pouco ou nada se sabe. Há algumas coisas que sim que se sabem, mas está tudo assim envolto ainda em muito mistério e em poucas informações credíveis e históricas, mas é disso que nós temos aqui. Nós temos aqui então como figura central um filho de William Shakespeare, um filho gêmeo, e tudo aquilo que esteve por trás da sua morte, ou seja, estamos a falar de Hamnet. Hamnet, que era o nome desse filho de William Shakespeare e que morreu muito, muito novo. É isso que nós temos aqui. Não estou a dar nenhum spoiler porque é isto que está aqui nesta nota histórica que vocês veem logo no início da obra. E não é preciso nós pensarmos em figuras ilustres, não é preciso pensarmos em figuras históricas, não é preciso pensarmos em personalidades famosas para entendermos que o luto chega a todos nós, sejamos nós cidadãos assim anónimos como somos nós ou personalidades famosas, e que o luto derruba e que a morte de um filho, sobretudo a morte de um filho, dá cabo de qualquer pessoa, de qualquer mãe, de qualquer pai, e que é um luto quase impossível de se fazer. É isso que nós temos aqui. Estamos perante o ano em que Hamnet morreu e perante tudo aquilo que esteve por trás da sua morte e, obviamente, tudo aquilo que a sua morte trouxe aos seus entes mais queridos, aos seus pais, aos seus avós e aos seus irmãos, sobretudo à sua irmã gêmea. Temos aqui tudo isso no estilo magistral de Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell sabe como ninguém abordar as relações humanas e sabe como ninguém abordar todo o sofrimento, toda a dor que está por trás de uma perda. E é isso que nós temos aqui. Se foi já isso aquilo que me chamou muito, muita atenção quando eu li a sua primeira obra, que foi Depois de Tu Partires, que é uma obra estrondosa, e que me levou às lágrimas e àquele soluçar de choro ininterrupto e que nós não conseguimos controlar. Isso aconteceu-me em Depois de Tu Partires, também me aconteceu aqui. Por isso vocês percebem que há da parte desta autora magistral um toque especial em abordar as relações humanas e sobretudo em abordar sentimentos que estão por trás dessas relações e sobretudo sentimentos de perda, de agonia, de dor atroz, de perder o chão completamente e de não saber o que se fazer perante uma perda tão grande e tão próxima como é a perda de um filho, como é a perda de um neto, como é a perda de um irmão tão próximo como é um irmão gêmeo. É isso que nós temos aqui, para além de toda uma contextualização histórica do século XVI, inglês, também um bocadinho, vamos entendendo um bocadinho aquilo que nos faz perceber que estamos perante a família de William Shakespeare. E eu que nunca gostei de William Shakespeare, vocês sabem
que a minha leitura favorita é uma literatura, ou a minha literatura favorita é uma literatura mais contemporânea. Séculos XIX e XX e XXI são os meus séculos de eleição. Tudo que está para trás não me dá aquele prazer que eu gostaria que me desse. E é uma falha minha, mas eu nunca fui grande apologista do William Shakespeare. Li-o na faculdade, tive que o analisar na faculdade para as cadeiras de literatura inglesa, mas nunca foi aquilo que me atraísse muito, por isso eu nunca me vi com a vontade de regressar ao William Shakespeare desde os tempos da faculdade. Regressei com esta obra e ainda bem que o fiz, porque entendi muita coisa que está por trás da sua família, do seu lado mais pessoal, de um lado que do qual nós temos pouca informação. Temos aqui, claro que podemos pensar que isto poderá não ser tudo verdadeiramente histórico e real e concreto, que de certeza absoluta que há também aqui uma mistura de não ficção com ficção histórica, mas é uma obra estrondosa que me levou às lágrimas, que me levou a sofrer horrores, que me levou a sentir-me na pele daquela mãe, por muito que isso me doa e que seja uma coisa que eu afasto logo de imediato da minha cabeça, mas foi uma leitura magistral que eu só consigo recomendar verdadeiramente e que eu espero que vocês aí desse lado, que partilham dos meus gostos, que partilham daquilo que vos atrai numa leitura, que se ainda não deram uma oportunidade a Maggie O'Farrell, que o façam, e que o façam, por exemplo, com esta obra, porque esta obra está aí disponível, enquanto as obras da editorial Presença provavelmente não, provavelmente estarão esgotadas e vocês só as encontrarão ou na biblioteca ou em alguma livraria de segunda mão, mas esta está aí disponível e é uma obra que é unânime em tudo aquilo que as pessoas dizem sobre ela. Há inclusive leitoras, e falo no feminino porque são essas que me chegam através do Instagram, e há uma leitora que eu sigo no Instagram que diz que até hoje, até agora, durante o ano 2022, não conseguiu ler nada tão extraordinário e tão magistral como esta obra. Se for preciso isso, se for preciso que eu diga para além da minha opinião, que eu partilhe outras opiniões de leitores que já se debruçaram sobre esta obra aqui neste vídeo, eu faço, porque eu rogo-vos mesmo encarecidamente que vocês leiam esta obra, que vocês vão amar, por muito que vocês não sejam como eu fãs do William Shakespeare, por muito que vocês não sejam fãs de tramas que vão muito lá para trás no tempo e que vão como esta até ao século XVI, esqueçam isso, porque a dor é universal, a dor é intemporal e nós sofremos horrores e sentimos que nos desaba tudo e que nos desaparece o chão, seja no século XXI, seja no século XVI, seja antes de Cristo, perante a morte de alguém tão próximo como um filho ou como um irmão, ok? É isto tudo que nós temos aqui, para além de outro tipo de relações familiares, outro tipo de intimidades, e quando eu falo de intimidades é dessa proximidade que existe entre irmãos, entre marido e mulher, entre pai e filho. Há aqui isso, mas também há aquilo que era habitual no século XVI e em séculos mais lá para trás, que é aquele distanciamento entre pai e filho, que é aquele distanciamento entre irmãos, que é aquele distanciamento entre alguém que casa pela segunda vez e que tem que levar, entre aspas, com os filhos do primeiro casamento. Está aqui tudo muitíssimo bem retratado e eu só posso, para terminar, voltar a dizer-vos, leiam esta obra, que ela é magistral por tudo aquilo que eu disse e por tudo aquilo que eu não quero dizer e que eu quero que vocês descubram ao ler esta obra, ok? É um 10 em 10, sem qualquer tipo de dúvida. Leiam Maggie O'Farrell, leiam Hamnet e chorem como eu chorei com esta obra. Percebam um bocadinho melhor quem foi William Shakespeare, se isso vos atrai. E percebam um bocadinho melhor como as relações humanas são verdadeiramente universais e intemporais, ok? E todos os sentimentos que estão por aí misturados em relações humanas, em relações próximas ou não tão próximas,
entre seres humanos, ok? Um 10 em 10 e leiam Maggie O'Farrell e leiam Hamnet, ok? Um beijinho muito grande e deixem-me ficar aí nos comentários se, como eu, já foram os afortunados e já leram esta obra e se concordam comigo, e se ainda não a leram, se ficaram com aquela curiosidade boa de a ler, ok? Beijinhos!